Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Greta Pabicral e hoje eu vim aqui trazer uma dica pra vocês de um livro, um romance, que ele fala sobre branding sem falar sobre branding. Aí, Priscila, mas como assim? Sim, este aqui, ó, Chanel, o perfume do amor, maravilhoso, tá? O cheiro do amor, na verdade. Ele conta a história do Chanel número 5, como que ele foi feito, como ele foi criado, como que ele foi pensado, como que ele foi trabalhado pela Madame Chanel, né, pela Gabrielle. E é incrível porque ele fala muito, desde o início, assim, tipo, todo o perrengue que ela passou depois que ela já tinha a marca dela, né, das roupas atemporais de costura, de alta costura para as mulheres parisienses. Ele fala tudo que ela passou, assim, é um romance porque conta sobre a vida dela, é quase uma biografia. E ele fala muito assim desde o início, assim, do porquê que ela começou a pensar, mas a gente só vai entender mesmo do perfume em si, da marca em si, nos últimos capítulos. Antes é sobre a Gabrielle, como ela chegou naquilo, sabe? Ele não é exatamente baseado, não é exatamente baseado no perfume, mas conta a história do perfume. É, tipo assim, anos antes de chegar no perfume e tudo mais. É muito, muito, muito bacana porque fala da marca dela, fala dessa construção da marca dela, de como ela construiu essa questão do perfume. Eu não vou dar spoiler, mas eu espero realmente que vocês leiam esse livro aqui. Ele é grossinho, ele tem o quê? 200 páginas? 273 páginas de história. E fala sobre ela, dá tipo, é como se fosse um filme, realmente, assim, sabe? No final ele fala o que se seguiu na vida de cada um dos principais ali personagens da história, que ela tem contato com muita gente, tem o pós-fácil, e é muito interessante de verdade, assim, porque é um livro que ele fala de negócios, ele fala de marca, ele fala de marca pessoal, de marca profissional, do estereótipo, o estigma que existe em cima da mulher empreendedora, da mulher de negócios, que tem que ser assim, tem que ser assada, tem que parecer de tal jeito, tem que falar de tal jeito, de como do empoderamento feminino mesmo da Gabrielle, de como ela sofreu e tudo que ela passou e como que ela se recuperou disso, e o que ela fez, tipo assim, do limão uma limonada mesmo, sabe? Então, eu achei muito incrível, eu amei esse livro. Ele enrola muito, mas é uma enrolação necessária para que a gente entenda depois a história do perfume. E fala muito sobre a criação de uma comunidade também. É muito interessante mesmo, assim, a gente entender e notar, assim, os passos, e que ela era uma mulher visionária, né? Então é sensacional, assim. Fala sobre as traições, fala sobre os caras com que ela se relacionava, fala sobre a morte do amante dela, do boy, né? Fala sobre, enfim, todas as viagens que ela fez, de como ela construiu a marca, de como ela virou a Gabrielle, a Chanel, né? Enfim, toda essa questão do propósito, dos valores, da visão dela, de como ela ia chegar, onde que ela queria chegar, quais eram as metas, os objetivos, como que ela interpretava o dia a dia dela, nas ações dela, as coisas que ela fazia ali, na rotina, para chegar lá nos objetivos, para atingir as metas e propósito dela. Sim, sensacional. É realmente uma coisa muito completa, complexa, mas é muito bom porque a gente consegue juntar as pecinhas, assim, sabe? De que tava fazendo o que, onde que tava. E é uma coisa, assim, em busca de uma perfeição, mas é uma coisa que ela entende que não seria perfeita. Embora ela buscasse a perfeição, ela entende que não seria perfeita. E aí, assim, deu errado aqui, vamos testar lá na esquina. E não sei o que, e vamos ver com fulano, até onde a gente vai conseguir. Ela foi atrás de tudo que ela pode fazer
e pulou em cima de todas as pedras que botaram no caminho dela pra ela chegar onde ela queria. E as pessoas diziam, isso não vai dar certo, tu tá louca, isso aí é um negócio impossível, nunca vai conseguir fazer isso. E ela foi lá e conseguiu fazer. Então, eu acho interessante porque é uma coisa inspiradora mesmo, para todas, para todes, para todos, porque é realmente entender que as coisas às vezes nem sempre são uma linha reta, contínua, sabe? Que vai ter perrengue, que vai ter problema, que a gente vai passar por algumas provações, sim. É aquela coisa que eu sempre falo pra vocês, desde o início aqui do canal, principalmente, e do podcast, né? Que é, tendo propósito, tendo uma missão, tendo valores, a gente sabe onde é que a gente vai chegar, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente entende e a coisa flui sabendo como a gente vai fazer tal coisa para chegar lá, né? Então, tu entendendo que talvez o caminho que tu sonhou não é exatamente como tu sonhou e que tu tem que passar por umas palhaçadinhas aqui para chegar onde tu realmente deseja chegar, porque é ali que é o teu objetivo, tá beleza, porque tu vai chegar lá, entende? Pode não ser o caminho A, pode ter que pegar o B, percorrer pelo C, procurar o D, ver como é que o E funciona, pra daí entender e juntar tudo isso e formar um F, capaz de fazer sim. Mas isso não é um problema, não é ruim, não é feio, não é uma coisa negativa, né? Entender que às vezes fracassar ou adiar algumas coisas possa ser melhor para que a gente amadureça, para que a gente entenda que talvez não seja o caminho certo, ou que não seja a hora certa, a hora exata para fazer isso. Quem conhece a minha história com o meu negócio já sabe como é que foi, entende do que eu tô falando, da espera de 3 anos. Então assim, é uma coisa muito importante. E também vem muito do autoconhecimento que eu sempre disse pra vocês. Se a gente não souber quem a gente é, pra onde a gente quer ir, e o que nos transformou nessa pessoa que a gente é hoje, pra ter essas buscas, pra ter esses objetivos, essas regularidades, a gente não vai chegar onde a gente pretende, a gente não vai conseguir entender. Enquanto a gente não se conhecer como pessoa, como profissional, entender o que a gente quer da vida, as coisas não vão fluir. Se a gente deixar a maré nos levar, a gente não vai conseguir fazer as coisas. A gente tem que ir atrás, a gente tem que batalhar. Algumas vezes eu sempre vejo, assim, no meu exemplo, na minha vida mesmo, quando eu vejo que é uma coisa que eu tenho que quebrar uma porta, arrastar as coisas, é que eu penso, mano, se tem isso aqui na minha frente que tá dificultando 3 vezes pra eu chegar ali naquele outro ponto, é porque é o caminho certo, sabe? Nem sempre só porque é pra ti vai ser fácil. Na maioria das vezes não vai ser fácil, só porque é uma coisa pra ti, né? Então é meio que tu dizer assim, é uma coisa que eu vejo muito filósofos falando sobre, né? E psicólogas também falando sobre isso, terapeutas. Que é assim, se tu sabe onde tu quer chegar, tu sabe a força que tu tem, tu vai reconhecer essa força diversas vezes, porque ela vai voltar pra te atormentar, te obrigando a ultrapassar por ela, no momento que tu mais esteja fragilizada, pra lembrar que tu tem essa força, pra lembrar do que tu consegue fazer, do que tu pode fazer. Tu não deve desistir, né? Se tá desistindo é porque ainda não tá na hora. Então um dia vai dar esse clique, tu vai conseguir chegar, vai conseguir arrebentar a porta, vai conseguir estourar as coisas, pra dar esse pulo, pra tu conseguir passar por mais uma barreira. E aí se tiver que voltar 2, 3 casas, que é o que a gente tá fazendo lá de agora, por exemplo. A gente tava passando por esse momento de ter várias barreiras, e aí a gente teve que voltar 2, 3 passinhos pra trás, falar, não, vamos rever isso aqui, isso aqui, isso aqui. E agora as coisas estão fluindo. Então, às vezes, a gente precisa chegar em pessoas que nos prejudiquem, chegar em ambientes que não são legais, passar por situações que não vão nos ajudar em nada, para que a gente aprenda a filtrar. Porque quando é para acontecer, as coisas vão acontecer. Quem acompanha
a minha trajetória, desde ali de, sei lá, 2013, 2015 até agora, sabe muito bem do que eu tô falando. Tá? Talvez não saiba assim com tanta noção, 100%, mas eu diria que uns 60, 50% já sabe. Porque é uma coisa que eu sempre falo, até para inspirar outras pessoas, porque algumas pessoas, bastante pessoas, já vieram me dizer que era fonte de inspiração, que era uma situação que inspirava, que entender isso da minha vida, porque as pessoas acham que foi uma linha reta, uma coisa contínua, e não foi. Então aqui ela mostra muito isso, de que às vezes é bom dar uns passinhos para trás, às vezes a gente vai ter que forçar um pouquinho mais uma porta, mas que super vai valer a pena, porque quando tu arrebentar essa porta, do outro lado ali vai estar brilhando em ouro o que tu sempre imaginou, tá? E é aquela coisa que eu já falei até num tweet pra vocês. Não é sobre a gente, é sobre quem vem depois, na maioria das vezes. Que é o caso de Dona Gabrielle Chanel, tá? Então, eu fico aqui com essa dica pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês busquem essa leitura que eu tô recomendando, porque ela é, assim, ó, sem palavras. É genial, maravilhosa. Vocês conseguem entender todos os pontos que eu tô falando nesse vídeo aqui, nesse livro, tá? É muito maravilhoso mesmo. Eu sou apaixonada por esse livro. Acho até que vou ler de novo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me mandem no inbox lá, me mandem no Instagram, me mandem no e-mail, me mandem onde vocês quiserem. Comentem aqui embaixo também, se vocês tiverem dúvidas no YouTube, no caso. Então, beijo, a gente se vê semana que vem. Tchau!